Bom dia, boa tarde, queridos alunos do quarto ano. É com muita alegria que eu me dirijo a vocês para dizer que eu sinto muita saudade de vocês. Esse coração é para dizer do quanto vocês estão muito próximos, porque vocês são pessoas especiais, todos vocês, e a gente não consegue esquecer de nenhum de vocês. Então, espero que vocês estejam bem, que vocês estejam compreendendo esse tempo de afastamento, essa necessidade de cuidarmos uns dos outros, cuidando da gente e entendendo também que esse afastamento teve o dia de começar, vai ter o dia de terminar e muito em breve, se Deus quiser. Vocês estão sempre nas minhas orações, todos os dias, e eu convido vocês a que façamos agora juntos essa oração do Pai Nosso. Primeiro pedindo a Deus que conceda bênçãos de alegria e esperança aos aniversariantes, né, desse mês de março. Tem alunos que já fizeram aniversário e tem alunos que vão fazer aniversário ainda até o final do mês. Pedindo o pão da saúde aos doentes, o pão da esperança aos desanimados, o pão da paz aos que estão em guerra, o pão da alegria aos que estão tristes, o pão do consolo aos que perderam seus entes queridos, sabedoria aos cientistas que estudam a fórmula da vacina que vai combater o coronavírus, muito em breve, se Deus quiser. Então, no 3, nós fazemos juntos a oração do Pai Nosso. 1, 2, 3. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Na aula de hoje nós vamos conversar sobre as manifestações religiosas, Páscoa, ritos e símbolos. E o objetivo de nossa aula é refletir sobre a importância das expressões religiosas, compreender a importância da Páscoa para os cristãos e compreender a linguagem simbólica. As manifestações religiosas são as celebrações que as diferentes religiões, cristãs e não cristãs, realizam para expressarem sua crença, sua fé. Então elas são importantes. E essas expressões, elas seguem um rito, né? Tem rito. Os ritos são a sequência, a ordem, na forma de realizar a celebração religiosa. Então nós sabemos que missa é uma celebração religiosa, culto é uma celebração religiosa, as procissões, as romarias, as reuniões. E quem que faz a celebração religiosa? As diferentes religiões. Eu coloquei aqui os símbolos, né? Os diferentes símbolos que representam a religião. Então, o símbolo, ele tem uma linguagem, não é verdade? Por exemplo, quando a gente enxerga uma cruz, só na cruz a gente já lê cristianismo, cristão, esse é cristão, essa é cristã. Só de ver a cruz. Então, o símbolo, ele tem uma linguagem. E se a gente for estudar, aprofundar o símbolo de cada religião, vamos ver, né? Se formos estudar, veremos que cada símbolo contém uma explicação, contém um significado. Ela quer comunicar, o símbolo comunica uma ideia, vamos dizer assim. Cada símbolo comunica uma ideia. Os símbolos religiosos também, não é? Então, nas celebrações, durante os ritos, né, tem, em geral, os símbolos. Por exemplo, nas celebrações cristãs, no rito de realização, tem uma cruz na procissão de entrada, tem uma cruz afixada no espaço religioso. Então, a cruz é para avisar para quem chega naquele lugar que ali é um ambiente cristão, por exemplo. Quem chega nos ambientes dos judeus, por exemplo, vai encontrar, por exemplo, a estrela de Davi, que é chamada assim também, né? Para avisar que ali é um ambiente da religião judaica e assim por diante. Quem vai numa mesquita dos muçulmanos vai encontrar esse símbolo e ele tem uma explicação, ele diz da religião
do significado da religião e da importância da religião para os seguidores daquela religião. Então, o que é importante em relação às manifestações religiosas e às diferentes religiões? É importante o respeito, né? Que a gente respeite e valorize a religião da gente e que a gente respeite e valorize a religião dos outros, não é verdade? E para nós, cristãos, a Páscoa é um evento religioso que surgiu com base na ressignificação de uma festa realizada pelos judeus. Então, a nossa Páscoa cristã, ela tem por base a religião judaica, né? A nossa Páscoa, ela tem seus fundamentos na Páscoa judaica, que é celebrada até hoje. Trata-se do Pessá, que significa passagem. E conhecida como Páscoa Judaica, a gente chama assim o Pessá. Essa festa acontece em obediência à ordem de Deus e relembra aos judeus a libertação dos hebreus e a dura escravidão no Egito. Então, Deus mesmo lembra ao seu povo que é importante recordar, celebrar a sua experiência de libertação, não é? Os judeus realizam essa celebração em obediência ao Deus da vida, ao Deus libertador. A Páscoa é para os cristãos a mais importante festa religiosa. E aí ela acontece, ela começa no sábado, mas o dia de destaque é o domingo. O domingo da Páscoa deve ser celebrado como o dia do Senhor, mais do que qualquer outro domingo, né? Ele é o mais importante. O domingo da Páscoa, então é como se fosse o domingo grande do ano e os outros domingos fossem assim um pouquinho menores, né? Então, mais do que outro domingo, os outros domingos, o domingo da Páscoa é assim o grande dia do Senhor, vamos dizer assim. É a maior e mais importante festa cristã. Nesse domingo, os cristãos testemunham que Jesus é vencedor da morte, rompendo barreiras do tempo e do espaço. A celebração é envolta de alegria e de esperança diante do Cristo ressuscitado. E o que é essa questão do tempo e do espaço, né? Então, 2000 anos depois que aconteceu a Páscoa, lá no Oriente Médio, lá do outro lado do mundo, vamos dizer assim, nós continuamos celebrando. Então, 2000 anos, o tempo, lá no Oriente Médio, o espaço. E nós aqui, no Ocidente, um povo novo, vamos dizer assim, que o Brasil tem pouco mais de 500 anos, então o tempo e o espaço são rompidos, não importa o tempo. Nós estamos celebrando a ressurreição do Senhor tanto tempo depois. Então, a celebração é envolta em alegria. Em alegria por quê? Porque Cristo está vivo, Ele é um Deus vivo. E aí a Páscoa também tem seus símbolos. Eu trouxe aqui 2 símbolos religiosos que são utilizados na celebração e 2 símbolos que são utilizados, não são utilizados na celebração, mas eles lembram o sentido da Páscoa. Então, o primeiro símbolo da Páscoa é a luz. Na Igreja Católica se acende o círio pascal para falar dessa luz que é Jesus. Jesus é a luz do mundo. Então, na celebração da Páscoa se acende uma grande fogueira, no interior especialmente. Na cidade não, se acende uma vela nova, um círio novo, uma vela grande que fica na igreja o ano inteiro, para lembrar que Cristo é a nossa luz, Ele é a luz do mundo. Um outro símbolo da Páscoa é o cordeiro. O cordeiro lembra o sacrifício que os judeus faziam, os hebreus faziam lá na escravidão do Egito, para lembrar que ali era o povo hebreu. Então eles sacrificavam o cordeiro e ungiam a porta com o sangue do cordeiro, né? Passavam aquele sangue na porta. Então, hoje o cordeiro, né? No cristianismo, o cordeiro que dá a vida para salvar a nossa vida é Jesus. Por isso que na missa se fala: Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. No cristianismo, o cordeiro é Jesus.
No judaísmo, o cordeiro foi o sacrificado foi um cordeiro, né? O ovo, né, é para representar a vida nova, e o coelho, a fertilidade. Eles são símbolos pascais porque lembram a vida, mas eles não são símbolos religiosos. Mas não se fala de Páscoa sem falar do ovo de Páscoa, sem falar do coelhinho da Páscoa. Por quê? Porque eles lembram vida nova, fertilidade. O que a gente propõe para a lição de casa para vocês? Nessa aula não vai precisar fazer registro nenhum. Só fazer juntos em família essa oração, que é inspirada no Salmo 129, em que o salmista suplica a Deus, porque confia no poder de Deus diante dos seus sofrimentos. Ele confia então na força e na misericórdia de Deus, na compaixão divina. Eu penso que nós estamos vivendo um tempo que nós podemos colocar diante de Deus as nossas preocupações, sobretudo em relação ao coronavírus, que é o que apavora os povos em todo o mundo, mas diante de Deus ele se torna pequeno. Então, colocar diante de Deus a situação que o mundo vive hoje. É isso, essa é a lição de casa. Fazer junto com a família essa oração e concluir com a oração do Pai Nosso. De novo, nós começamos a nossa aula com a oração do Pai Nosso e terminamos a nossa aula com a oração do Pai Nosso, essa oração que nos irmana, tá bom? E eu gostaria que vocês não esquecessem de jeito nenhum que a nossa separação é física. Pelo coração nós estamos conectados, pela esperança nós estamos conectados e pela fé estamos conectados também. Um grande beijo.